é o nome que apresenta, tá? Se vocês quiserem, depois eu mando o link para vocês. Eu não consigo compartilhar a tela porque eu estou no meu celular e eu estou fazendo no computador o sorteio. Tá? É golpe, hein? Eu sou honesta, tá? Eu juro. Depois eu mando o link para vocês, se vocês quiserem. Beleza? Mari, vira o celular pro computador. Será que não dá? Eu acho que dá, calma. Deixa eu ver. É para gerar uma ansiedade, assim. Vamos lá. Tenha foco, Mariana. Aqui, ó, ontem eu estava fazendo um teste. Agora eu vou sortear de novo. Então, estão todos os nomes lá. Mariana, Ivanete, Aflige, Eliane, Camila, Luan, Bruno, Nayara. Se você quiser, pode tirar o meu. Lucas, então tá todo mundo ali, beleza? Vou sortear aqui. Resultado é o primeiro nome, Chafi. Aê! Eu tinha certeza que seria o nome mais estranho. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor de 3, tá? Nossa senhora, ele nunca ganhou nem bingo, nada. Fazer melhor de 3. Pode rodar de novo, você vai estar viciado, certeza. Certeza que essa roleta tá viciada. Você quer minha apresentação, Chafi? O que é? O que foi, cara? Ô, Chafi, a próxima cumbuca podia ser só sobre a roleta, né? Ficar sorteando pra gente ver, né? Ia ser legal. Eu tenho certeza que essa roleta tá viciada. A Mariana fez ontem. Ela fez ontem e travou no meu nome ali, certeza. Ô, gente, tá dando problema de conexão aqui, eu vou ter que sair. Bom, é o seguinte, eu não fiz a apresentação, tá? Mas eu li o capítulo, isso já é uma grande coisa, dentre outras coisas. Eu só coloquei uns tópicos aqui para eu lembrar, na verdade, do que era cada capítulo, tá? Deixa eu pegar aqui. Tá todo mundo aí, tá? Bom, Camila, tem alguma orientação especial? Não, já vai disparando, falando o que eu acho, o que eu achei, o que eu não achei. Você tá mudo aí. Vai à vontade, tá todo mundo aprendendo. Ah, beleza. Ainda bem que eu sou a cobaia, então, não é isso? É isso aí. É bom que já risca meu nome para as próximas, né? Não faço vergonha uma vez só. Bom, a primeira parte ali, a primeira parte do livro, que é Criando Oceanos Azuis, basicamente é falando do Cirque du Soleil, como que eles começaram, por que foi criado em relação à decadência do circo tradicional, né, do tipo de espetáculo, do tipo de picadeiro, do tipo de público que conforme a tecnologia vai avançando, esse público de teatro ele vai caindo naturalmente, de circo ele vai caindo naturalmente. Então ali eles fizeram criaram, né, esse novo conceito, que é uma mistura de várias coisas, mistura de teatro, mistura de circo, mistura de ópera, mistura de apresentação, etc. Que é justamente para que eles tivessem um novo ambiente, né, que anteriormente não existia. Então, essa necessidade de criação, ela partiu de dentro para fora, quer dizer, não foi algo que o público exigia, foi algo que eles viram que tinha esse nicho de mercado, né? E essa questão da diferença lá, oceano azul, oceano vermelho, eu acho que já tinha sido bem explicado, mas basicamente seria, na minha visão ali, o oceano vermelho seria o canibalismo natural das empresas hoje, né? Uma querendo superar a outra, uma querendo ter mais fatia de mercado do que a outra, sempre dentro do mesmo nicho, sempre dentro do mesmo ambiente. Então, e isso faz com que haja briga de foice ali, por isso que
seria o caso do Oceano Vermelho. Outra coisa que eu achei interessante, que é a criação contínua dos oceanos azuis, que é a questão de empresas que há 100 anos não existiam e que hoje existem, ou mesmo atividades, né? Não só empresas, mas atividades ou produtos, etc. E aquele exercício, né? Daqui para frente, daqui 30, 50 anos, o que não tem hoje que pode ter daqui para frente. Então, esse é um exercício que eu acho bem interessante, que eu comecei a fazer, inclusive, tentando lembrar alguma coisa, o que tinha antes, o que não tem hoje. Até um exercício de brincadeira entre amigos, né? Principalmente os mais velhos ali, quem já tem mais de 40, que geralmente faz esse tipo de brincadeira. Lembra quando tinha tal coisa, tinha tal produto, tinha tal brinquedo, a gente brincava de tal jeito, enfim, e que hoje não tem mais. Então, não é uma coisa, na minha visão, uma coisa que sempre me incomodou era que, aquela famoso, no meu tempo era assim, no meu tempo era melhor. Na verdade, o tempo nosso é o tempo enquanto a gente está aqui. Então, hoje continua sendo o nosso tempo. A gente só precisa adaptar, adequar aquilo que a gente acha que faz bem para a gente. Então, um produto que antigamente fazia a alegria das crianças, hoje, evidentemente, não faz mais. Não é um peão que vai satisfazer uma criança de 5, 10 anos hoje. Né? Hoje tem coisas muito mais eletrônicas. Não que o peão não deixe de ser interessante, continua sendo interessante. Mas, de repente, a criança vai brincar 5 minutos. Não mais do que isso. Então, assim, tinha esse exercício, eu acho bem interessante. O que tinha antes, o que não tem mais hoje, o que não tinha antes, o que tem hoje e o futuro, né? O que vai ter, o que pode ter, na verdade. Então, esse é o principal, na minha visão, de todo esse primeiro capítulo. Eu acho que esse é o principal ponto, né? O principal exercício ali. Não basta ser só uma questão de adivinhação, né? É uma questão de ficar de olho mesmo no mercado, ficar de olho em tendência, que esse é o maior desafio, né? Esse na minha visão, é o principal ponto ali, né? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui: impacto da criação dos oceanos azuis, que é a questão do preço, né? Que é outra coisa que diferencia em relação à briga de mercado, é que muitas vezes o público está buscando preço. E isso a gente vê no nosso dia a dia, inclusive, muitas vezes nós mesmos, né? Nossa tendência é sempre querer economizar até em produto de limpeza que a gente compra. Não necessariamente isso é uma coisa boa, mas todo mundo, em algum momento, vai procurar por preço. Então, também é outro desafio, onde que a empresa pode se adequar para que não necessariamente ela perca o valor, que aí não é preço, né? Não é só reduzindo o preço, a diferença ali de preço e valor. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então, essa diferença, esse cálculo, né, tem que ser colocado na balança ali. Também é outra coisa mais para as empresas. Aí já não é um desafio futuro, já é um desafio presente, porque isso é uma constante. Todos os dias, né, a empresa tem que estar ligada nisso, tem que estar tentando buscar de alguma maneira reduzir o seu custo e agregando valor ao mesmo tempo. Então, outra coisa que é a criação, despertar no cliente, despertar nas pessoas o desejo de comprar alguma coisa, agregando valor àquele seu produto, àquele seu serviço. É outra coisa, outro desafio, é outra coisa que as empresas têm que ter constantemente. Os empreendedores, na verdade, não são empresas, né? Empreendedores têm que ter constantemente, que é essa busca constante pelo valor do seu produto ou do seu serviço, não só em relação a preço, e tentar mudar esse conceito de que o preço é tudo. Só que isso é um trabalho interno, inclusive, né? Como eu disse, até no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente busca sempre economizar de alguma maneira. Não que isso esteja errado, tá? Não está errado, tá certo? Só que, de qualquer maneira, a gente joga para a empresa a responsabilidade, reduzir o custo e mantendo o mesmo valor. Né? Teve um outro dado interessante ali que eu achei. Ele coloca que mesmo nas crises, em época de crise, em época de recessão, etc., tem alguns nichos que eles não param, eles sentem, evidentemente, mas que eles não param. E aí ele dá 3 exemplos em relação ao trabalho diretamente, que é antes ou indo para o trabalho, que é o setor automobilístico, durante o trabalho, que é o setor de computação, e pós-trabalho, que é o divertimento, que ele fala da indústria do cinema.
Eu achei interessante esse paralelo, que realmente as pessoas, mesmo em crise, em épocas de crise, elas não deixam de ver um filme. Não necessariamente ir ao cinema, mas não deixam de ver filme. A indústria americana ela tem um nicho, uma produção específica para cinema e uma produção específica para TV. Né? A grande maioria dos filmes, inclusive, que são produzidos nos Estados Unidos, não vão para o cinema, não são circuitos de cinema, são circuitos para TV, feitos especificamente para TV. Quer dizer, a pessoa mesmo em crise, mesmo agora, a gente nessa fase, o consumo de produtos de TV, de streaming, etc., ele aumentou muito nesse período, evidentemente. Então, é uma indústria que não para. Né? Não sei como está sendo agora, só fazendo um paralelo com essa questão da quarentena, etc., porque está mundial, os Estados Unidos já está no pico de quase 2.000 mortes ontem, absurdo isso. Então, quer dizer, a produção, né, isso eu não sei, mas a produção lá dos filmes, com certeza está abalada, porque eles não podem se reunir para fazer um filme. Né? Só que acredito que o volume feito já deve ter vamos dizer, um estoque ali para ser lançado. Então, assim, mesmo tendo essa recessão, essa indústria não para, porque vai para o streaming, vai para outro tipo de produto ofertado, que continua sendo na questão do pós-trabalho, que é na hora da nossa diversão. Né? O que a gente vai fazer em família? Vamos ficar na frente da TV assistindo um filme, uma série, uma novela, qualquer coisa parecida. Então, isso eu achei interessante também, que são 3 setores que não param. Computação. Pessoal agora de tanto do Zoom, por exemplo, que está sendo muito utilizado, Netflix está sendo muito utilizado, todas as empresas de telefonia que oferecem banda larga, está sendo muito utilizado. Então, tem alguns setores que não param. Mesmo na crise, eles estão aumentando, inclusive. Entrega, né? A gente já comentou, inclusive, o pessoal do iFood, que estava contratando, do iFood não, oh meu Deus, da Amazon, se eu não me engano, estava contratando mais gente, porque não estava dando conta das entregas, enfim. Então, tem setores ali que não param. É essa adaptação que a gente tem que procurar. É esse caminho ali que a gente tem que procurar e não ficar batendo na mesma tecla, né? Tá todo mundo em crise, vai ficar parado, senta e chora. Não é assim. Vamos ver onde que a gente consegue caminhar para que essa crise tenha um impacto menor possível. Vamos lá. Inovação, agregar valor ao produto, salto de valor, tornando a concorrência relevante, é isso que eu já falei antes, da verdade. Aí ele fala das estruturas, né? Tem lá estruturalista e reconstrucionista. Essa da reconstrucionista, que também fazendo um outro paralelo, quando a gente começa, ou quando a gente volta a estudar, depois de um tempo, depois a gente já tem uma certa idade, o mais difícil é conseguir aprender. Aí a gente vai estudando, a gente vai vendo que na verdade não é isso. A gente tem que desaprender para depois começar a aprender. Esse é o pior, esse é o mais difícil de ser feito. Que é você pegar um histórico todo que você já tinha, desaprender tudo aquilo para aprender a aprender novamente. Como que é ficar na frente de uma tela de computador, fazendo um curso online, como que é estar dentro de uma sala de aula para fazer qualquer outro curso, como que é ler um livro para ter uma ideia daquilo que você pensava, se continua sendo a mesma coisa ou não. Com certeza não. Assim como quando a gente lê um livro há 20 anos e vai ler agora, a gente lê um livro há 20 anos e vai ler agora, a gente tem outra visão, a gente tem outro pensamento, a gente consegue ver outras coisas. Então, essa questão da oh meu Deus, me ajuda aí, reconstrucionista, ou reconstrucionismo. Isso eu acho bem interessante também. Isso é uma coisa, tá, fugindo um pouquinho do livro, que também faz parte do nosso, ou deveria fazer parte do nosso cotidiano, e é uma coisa que está inerente ao ser humano, isso de ser um pouco teimoso nesse aspecto, né? E a gente, quando está fazendo algum tipo de atendimento, a gente também se depara com donos de empresa, com diretores, etc., que é a famosa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, e não é bem assim. Tem que desaprender para aprender de novo, para aprender a aprender. Esse aprender a aprender que eu acho que é o mais difícil. E isso faz parte também dessa questão dessa parte do livro ali, da construção de novos oceanos azuis. Né? Tirar o tapa-olho ali, né? Ter uma visão um pouquinho mais ampla.
né? Abrir a visão periférica ali para isso. E, cadê? A questão dos fatores de risco, que isso também eu não tinha parado para pensar. Que em relação aos oceanos azuis, lógico que todo empreendimento, né, todo empreendedor, ele calcula os seus riscos, mas a questão dos oceanos azuis ali, ele tem em relação aos riscos, é muito baixo. Vários itens ali que ele coloca, é um risco muito baixo. Então, até eu separei uma parte aqui, eu vou ler rapidinho. Reconstrua as fronteiras de mercado. É um risco baixo nessa busca, porque você vai estar fazendo pesquisa. Concentre-se no panorama geral e não nos números. Também, um risco de planejamento básico. Você já tem as informações ali, basta reunir. Lógico que isso, na teoria, é muito mais simples do que na prática, mas já te dá um norte aqui. É uma questão de foco. Vá além da demanda existente. É um baixo risco de escala, justamente porque não existe esse histórico. Então, você vai estar construindo algo novo, sendo que esse algo novo ele vai ser criado, né? Ele não existe, não é algo que vai só ganhar escala. Acerte a sequência estratégica. É um baixo risco de modelo de negócios também, porque você já tem histórico de empresas semelhantes, de produtos semelhantes, e, de repente, é só readequar. Supere as principais barreiras organizacionais. Também a mesma coisa, né? Quebrar a barreira da síndrome de Gabriela. Risco de gestão, também é um risco baixo. Então, são alguns pontos ali que constam, uma tabelinha que tem ali no livro, no capítulo, que eu achei interessante, que pontuou, né? Deixou mais claro essa questão do baixo risco de vários itens, vários pontos ali que muitas vezes a gente pensa, não, é muito caro, a inovação é muito cara, mas de repente não, né? De repente não precisa pedalar tanto assim. De repente basta ter uma visão diferente, né? Abrir o olho para um ponto que a gente não estava acostumado a olhar para ver isso, né? Muitas vezes até em outros livros, em outros artigos, alguma coisa assim, a gente vê a questão da visão. Olhar de um ponto de vista diferente. Até não lembro onde que eu vi isso, que é um exercício interessante. Assim, a gente está acostumado a sentar na cadeira, na frente do computador aqui, ou no escritório, o que quer que seja, no sofá, na mesa da sala, mas tenta colocar uma cadeira no canto da sala e subir na cadeira e olhar a sua casa de um ângulo diferente. Você vai ver coisas diferentes. Você vai ver até que tem uma sujeira num lugar que você não está acostumado a olhar, em cima de um balcão, em cima de alguma coisa. Porque a gente está acostumado a olhar sempre ali, né? Sempre no nosso cotidiano, no nosso ponto de vista. Procurar olhar de uma maneira diferente, tá? Até é uma questão de empatia, ver com os olhos da outra pessoa. A gente sempre ter os dois lados, os dois ângulos da coisa. Tá? Basicamente era isso, como eu falei, eu não fiz nenhuma apresentação, eu procurei só colocar alguns pontos. Como era o primeiro também, a gente não sabia, eu particularmente não sabia até onde ir, tá? Agora eu acho que era isso. Basicamente, esse primeiro capítulo era isso. Aí vamos, o que eu penso agora seja discutir um pouquinho e ver se eu não falei tanta besteira assim. Foi lindo, Chafi. Foi lindo. Obrigado, Jô. Parabéns, Chafi. Pronto, respira agora, querido. Tô até com medo agora. Quando Ele você falou e eu, você coisa- não sabe falar bonito desse jeito. Ele falou coisas ali que eu não vi no livro. Acho que eu li o livro errado. Pô. Não, foi o que eu falei alguns paralelos, né? Não só desse Não. livro, né? Que eu peguei outras Então, comparações também. mas é isso que é interessante, né? Como cada um observa de uma forma diferente e vê de forma, e compreende de formas diferentes, né? Então, por exemplo, a questão que você falou, Chafi, para mim, dos 50, volta o relógio 40 anos e depois adiante o relógio 50 anos, né? Isso me impactou muito, tipo assim, aceita que dói menos, né? O Oceano Azul sempre vai ter gente fazendo o Oceano Azul, caso você queira ou não. E uma coisa que também me chamou muito a atenção foi o que ele comentou sobre os movimentos estratégicos. Então, falando que até ele indicou 2 livros, né?
que eles fizeram um estudo, uma pesquisa de empresas que sobreviveram na crise, só que não quer dizer que a empresa sobreviveu na crise que ela vai estar sempre com um cenário excelente. Então, ela se adapta também, né? Então, assim, a diferenciação não está nem no setor e nem na empresa, e sim os movimentos estratégicos que são colocados independente desses dois itens. Isso eu voltei e reli, porque o óbvio não é óbvio, né? Que até ele comenta da questão da tecnologia, para a gente não confundir a inovação de valor com a inovação de valor da área de tecnologia, né? Porque senão a gente sempre vai para aquele lado. E como é difícil, né? Então, esse é o exercício que eu acho um dos mais difíceis, justamente por conta daquela questão da desconstrução, né? Você tem que apagar, né? Ou não apagar, mas deixar de lado ali aquilo que você aprendeu até hoje e reaprender a aprender, porque não é fácil aprender, como eu disse, principalmente para quem está acima dos 40 ali, o Juninho já está nos 60, então pior ainda. Mas assim, é difícil você começar a aprender algo novo, sendo que muitas vezes para você aquilo lá já estava claro, mas não está claro, não era assim, né? Por isso que para começar a aprender uma língua, a falar uma nova língua, depois dos 40, também é mais difícil do que quem tem 20 e tem muito mais facilidade de aprender. Ou uma criança de 10 anos, a Camila, não sei vocês, a Camila tem 2 ali nessa faixa. É muito mais fácil para as crianças aprenderem uma nova língua do que para a gente que já está mais velho. Não que a gente não consiga. Só que a principal barreira é aquela de reaprender a aprender. Não achar que você simplesmente ficar na frente do professor e vai aprender tudo, não. É uma série de fatores ali que influenciam. E para criança é muito mais fácil pegar. Então, essa questão da desconstrução, para mim, ainda é uma dificuldade, mas é algo que a gente tenta fazer. Eu, pelo menos, tento fazer sempre. E da visão ali, né? Tentar ver alguma coisa de ângulos diferentes, né? Isso é uma coisa que eu me policio para fazer sempre. Essa é uma das coisas que mais me chama a atenção ali, né? Inclusive, teve 3 variações do livro, 4, né? Uma delas, ele foca mais e ele fala também ali no sumário, que é algo que eu acredito muito, que na verdade, você precisa não somente ter essa inovação, ter esse olhar diferente e vender não somente para o teu público, mas principalmente para o teu time, né? Todos precisam comprar essa ideia. E aí eu acho que entra muito nessa questão do reaprender, né? Porque teoricamente você vem dentro daquela questão olhando só para um lado, de uma forma, e aí quando vem outras ideias, você tem que estar muito aberto a isso, né? E um dos livros dele, ele foca exatamente em como você enganjar o teu time, né? Então, veja a importância de tudo isso. Não adianta você ter só um olhar, né, diferente. Não adianta você querer inovar ou querer reaprender, mas você precisa estar aberto e também precisa ter um time forte em relação a isso. Exato. Posso acrescentar uma coisa aqui que para mim chamou a atenção. Eu acho que a gente que é administrador, todo mundo estuda e usa isso como base. Mas ele não é que faz uma crítica, mas ele fala que os estudos atuais tendenciam a gente a ir para um oceano vermelho. Então, por exemplo, a gente faz análise de benchmark, a gente faz as 5 forças de Porter, a gente faz análise SWOT, e ele coloca isso no livro. Então, como todos esses estudos estão voltados para os nossos concorrentes. Então, eu acho que isso para mim me impactou, porque é uma quebra do que, teoricamente, a gente aprendeu na faculdade, é uma base do que, para a gente, administrador, a gente faz na empresa. Até hoje, a gente usa um sistema que tem isso, que traz toda essa explicação de análise SWOT, a gente aplica isso nas empresas e, ao mesmo tempo, é um outro ponto de vista. Então, talvez a gente tendencie porque realmente o que a gente aprendeu lá atrás. Então, será que, até fazendo um link com o que vocês estão falando, será que a gente não precisa destruir tudo que a gente aprendeu ou não destruir, aproveitar o que é bom, mas se reinventar nesse momento?
E isso para mim me chamou muita atenção, essa quebra com que a gente aprende como administrador. Alguém? Senão eu vou falar. Eu vou falar sem ser administrador. Pode Camila, falar? eu queria... Eu falo depois do Juninho, então. Desculpa, Brunão. Não, a minha participação é rápida. A minha visão é engraçado, né? Porque pela primeira vez eu participei de uma cumbuca onde o intuito não era comum, né? Não era, a gente sempre tinha um foco, por exemplo, num ponto de ação ali determinado, né? Enfim, numa empresa. O foco era comum para todos que participavam da cumbuca. Então aqui eu achei bastante interessante porque a minha visão foi totalmente diferente do Chafi, mas eu entendi tudo que o Chafi colocou e só agregou para mim. Eu parti do momento, do pressuposto ali, de como eu sempre me posicionei na vida, não como colaborador e etc. E aí eu tive que voltar no capítulo de novo, que isso sempre me incomoda, porque a leitura para mim ela não é só aprendizado, é muita reflexão. E como o livro já é de reflexão, então para mim é sempre volto ali atrás. Então eu parti assim do princípio de que o que eu tenho sou eu, sempre vai ser isso, né? Então eu fiz algumas considerações do tipo as informações que eu obtive e de que forma que eu tenho tomado as minhas atitudes, né? Então, por exemplo, crie seu espaço, eu coloquei aqui uma observação, crie seu espaço onde não terão concorrentes. E aí eu pensei, eu estou fazendo isso não só como empreendedor, mas como ser humano, né? Como colaborador na época que eu trabalhei no SEB, né? Então, às vezes, a gente, como colaborador, a gente também entrava no Oceano Vermelho sem mesmo a gente ter conhecimento. Para a gente crescer dentro de uma empresa, é mais fácil você expor o erro do outro do que você criar algo diferente que agregue a empresa. E é isso que o empreendedor, o dono da empresa quer, né? Então, a minha reflexão foi só assim, tópicos de como ser humano, né? É lógico que eu me trouxe para o livro, né? Então, eu vou até compartilhar bem rápido a tela para vocês entenderem, porque eu tenho um sério problema de tirar as coisas da minha cabeça e pôr no papel. Ó, então, na verdade, eu fiz isso aqui. As informações que para mim foram relevantes, eu coloquei de um lado e me cobrei do outro lado. Bem simples, né? E isso que a Mari falou, complementando o que o Chafi colocou, entrou nessa minha figura aqui, né? De você se reinventar. Muitas vezes, eu não falo dar um passo atrás, eu falo sempre me colocar fora do cenário. Eu costumo pensar, refletir na informação que eu recebi e não tomar uma decisão no momento, e não é dar um passo atrás. Eu sempre coloco dessa forma. Eu gosto de ver de uma outra perspectiva, de lá de fora, né? E me provoco muito nesse sentido. Então, as reflexões que eu fiz foram essas, né? As informações que eu recebi do livro. Fique longe do Oceano Vermelho. E eu estou longe do Oceano Vermelho. Estou me colocando dentro como colaborador, como empreendedor, como propósito de vida, talvez seja a maior reflexão que eu tenha feito aqui nessa leitura do livro. Então, essa é a minha colaboração com você. É difícil falar, né, velho? Compartilha, amor. Vou compartilhar, dona Ordem. Consegui. Vai, Bom, Bruno. todos me ouvem? Primeiramente, então, bom dia a todo mundo aí. Eu fiz algumas reflexões também. A única coisa, é o único educado da turma, né? É verdade.
Então, eu fiz, claro, algumas observações que eu achei bem interessante, mas um ponto que eu comecei a ver por uma perspectiva diferente também foi em relação ao risco, né? Que talvez hoje muitas empresas ainda não queiram se arriscar em procurar algo novo dentro do nicho do mercado para eles conseguirem entrar nesse oceano azul, muito pelo fato de não querer correr o risco, né? Às vezes já está numa estabilidade a empresa, ou ela tá sobrevivendo, né? Eu acredito que existem duas maneiras, né, de você ver isso. Ou a empresa ela sobrevive ou ela vive. Eu acredito que sobrevive, ela está dentro do Oceano Vermelho, e viver, né, já você entra no Oceano Azul. Então, um exemplo que eu estava vendo nessa questão do fator de risco de uma empresa que arriscou assim com todas as chances de não dar certo, foi a Smart Fit, porque eles entraram no negócio da maneira deles, né, entrando no Oceano Azul deles, de uma forma que teria tudo para dar errado, porque eles fizeram tudo que uma academia não faria para começar um negócio, que é tirar todas as aulas extras que tinha de zumba, de natação, tudo que uma academia hoje, que as pessoas olham para uma academia e falam, putz, eu quero estar nessa academia porque ela tem aula disso, não sei o que lá. Então, ela tirou tudo isso e ela focou essa empresa num público que já malhava, que já tinha uma rotina, né, de exercícios e que precisava, de repente, de horários mais flexíveis, de repente, lugares onde ela estaria, né, dentro da cidade, que não daria tempo dela chegar na academia devido ao trabalho, então teria uma academia mais próxima onde ela conseguiria malhar ali também, sem precisar chegar em casa e daí ir para a academia. Então, ela colocou várias, digamos, sedes, né, dentro da cidade, onde você pode malhar no horário que você achar melhor, sem ter um professor ali o tempo todo com você. Então, ela reduziu custos com as aulas que ela tirou, com os professores que ela não precisou implantar dentro do mercado. Só que com isso ela correu um risco enorme de não dar certo, porque não seria algo atrativo para os clientes, né? Em querer estar numa academia que está focado em um público só, que já malha, que já tem uma rotina de exercícios. Então, eu achei bem interessante o fato de muitas empresas, às vezes, não quererem, né, correr esse risco para conseguir descobrir o seu Oceano Azul. E eu coloquei também eu ia fazer uma pergunta para todos, que eu acho que ainda até cabe nessa reunião, que é: qual que é a maior dificuldade que você enfrenta hoje em seus negócios que fazem você permanecer no Oceano Vermelho e não explorar o Oceano Azul, né? Eu acho interessante. Seria mais ou menos isso o meu comentário. Até engloba um pouco do que o Juninho falou em alguns pontos aí. Bruno, até eu queria pegar esse gancho que você passou e que foi muito interessante. E não sei se foi a mesma coisa que vocês tiraram ou não, mas para mim, acho que a pedra angular de todo o livro é a inovação de valor. Como que a gente vai inovar tendo valor nos nossos produtos, nos nossos serviços e etc. Então, eu fiz um paralelo disso. Quando a gente inova sem valor, a gente está apenas incrementando um produto. Ele não pode dar uma diferença no mercado, pode dar uma diferença ali até um pouco diferente do que os outros estão fazendo, mas não é aquilo que vai fazer realmente a diferença. E quando a gente fala somente de inovação, a gente está falando daí só de tecnologia, pode ser algo muito futurista. E aí as pessoas também podem não entender, podem não querer comprar, podem não querer agregar valor no seu produto. Aí eu coloquei aqui em relação ao valor que a gente vai trazer isso para os compradores, as pessoas que compram na nossa empresa. Então ele decorre da utilidade do preço dos produtos e serviços. O valor para a empresa resulta em preço em comparação com custos. Só se alcança a inovação de valor quando todo o sistema de atividades da empresa, envolvendo utilidade, preço e custo, se alinha de maneira adequada. A estratégia do Oceano Azul ela integra todos os aspectos de atividades funcionais e operacionais dentro da empresa. Então, quando o Chafi ele fala sobre o preço ali, como é que a gente vai levar isso para os nossos clientes,
Eu vejo que a gente precisa reformular o valor do nosso produto que a gente está trabalhando e como buscar esse valor, né? E essa que é a principal dificuldade hoje que nós temos, acho que no mundo todo. Como que a gente vai se reinventar e como que a gente vai ignorar a concorrência e trabalhar em cima do nicho de mercado inexistente para levar esse valor para os nossos clientes. Eu acho que talvez ali a grande dificuldade nossa mesmo, como empresários, é entender de fato qual que é a proposta de valor do nosso produto. Para mim, esse é um grande desafio. Eu fui entendendo ali, olhando o livro, entendendo muitas coisas dentro da minha empresa que eu nunca tinha prestado atenção. Então, para mim, o grande desafio dentro da inovação de valor é entender de fato qual que é a minha proposta de valor, o que de fato eu estou vendendo. É confundir, essa confusão que a gente faz entre a proposta de valor e o produto que eu estou entregando, achando que são as mesmas coisas. O que eu vejo também, na verdade, são 2 pontos, né? Tem isso e tem a questão que isso a gente passa, né, na nossa empresa. É a questão de você nunca colocar como prioridade você pensar os movimentos estratégicos da tua empresa, né? E aí a inovação de valor. Então, você está tão ocupado na tua rotina, que você não olha para o lado, você só está fazendo. Então, isso é algo, quem trabalha comigo sabe, a todo momento eu estou irritada, eu estou para falar assim, gente, não é possível isso, né? Não é possível a gente deixar isso passar, a gente está dando importância, não é que para algo que não seja importante, tudo é importante, né? Mas a questão da gente não direcionar tempo para aquilo que realmente vai mudar, né? Vai trazer você para um oceano azul. E outra coisa que eu queria complementar, Mari, você falou das ferramentas, né? Ontem eu me questionei muito, inclusive a gente teve uma reunião ontem junto com o Lucas, com a Iva, que a gente falou sobre um projeto que o Lucas está fazendo. O que eu penso, ao passar do livro, eu acho que eu posso mudar o meu pensamento. Eu acho sim que para você chegar no Oceano Azul não tem que ser baseado em tudo que a gente aprendeu na faculdade, de matriz SWOT, de as 5 forças de Porter, que traz o concorrente, mas a partir do momento que você achou o Oceano Azul, que você já sabe, aí sim, eu acho que a gente tem que ir para essas ferramentas, não para se comparar aos concorrentes, mas para a questão da importância do planejamento, para você estar preparado para que vem pela frente. Porque a cópia é inevitável, né? Isso aconteceu com o Uber, isso aconteceu com o iFood, isso acontece com tudo. Esse é o famoso, a teoria na prática é outra, né? Porque e assim... A gente estuda, é isso que a Cá falou, a gente estuda, lógico, a teoria é muito importante, só que de repente não vai funcionar 100% para aquilo que a gente vai fazer na prática. Precisa ter alguma adequação ali. E sempre quem sai primeiro, desculpa, Marita, eu acho que eu cortei você. Não, pode falar. Só para complementar, sempre quem sai primeiro, ele leva vantagem. Eu estava vendo uma palestra, uma parte só de uma palestra do Ricardo Amorim um tempo atrás, ele estava dando exemplo da paleta mexicana. Ele falou, o cara que começou com a paleta mexicana ganhou muita grana. Aí o segundo que apareceu, que mudou o nome lá, era outra coisa, ganhou um pouquinho de grana. Daí, a hora que apareceu o terceiro, ele já empatou. O primeiro já tinha vendido a empresa dele, ou seja, começou o troço, vendeu, continuou ganhando grana. Quem apareceu depois, mesmo os franqueados, já não ganharam mais nada, porque já virou um troço tão... foi só uma bolha, que depois todo mundo perdeu dinheiro. O único que ganhou dinheiro de verdade foi o primeiro, o segundo ganhou um pouco, do terceiro para frente já empatou. Então, é isso que a Cá falou. O iFood foi o primeiro. Com certeza, eles ganharam grana. O Uber foi o primeiro também. Só que depois o troço vai aumentando, vai virando uma bolha, vai entrando um monte de concorrente que eles têm que ficar vendo para onde correr, para fugir do Oceano Vermelho. Aí o livro ele entra nesse assunto, que daí ele fala a importância de sempre recriar oceanos azuis. Exatamente, né? exatamente. Daí entrar num fluxo de recriar oceanos azuis. Porque é inevitável que em algum momento alguém vai entrar e vai virar concorrente, né? Não tem como. Agora, sendo o primeiro, e não necessariamente, voltando um pouquinho, não lembro agora se foi o Bruno ou se foi o Anite que falou,
com relação à inovação, a começar a ver a questão de valor, etc., nem sempre o primeiro ele é interessante. Muitas empresas não querem ser a primeira em alguma coisa, justamente porque o custo, muitas vezes, disso é muito alto, para uma margem que não compensa, o custo-benefício. Então, espera um pouquinho, deixa ver o que a empresa que está em primeiro lugar está fazendo, vão ficar em segundo. A gente não vai ter a mesma fatia de mercado deles, só que o custo que a gente teve de pesquisa e desenvolvimento foi infinitamente melhor do que eles tiveram. Então, o nosso lucro, comparativamente, acaba sendo mais interessante. Tá? Mas vai lá, Mari, desculpa te cortar. Não, na verdade, assim, eu acho... mudar de novo como você vai aprender daqui para frente, né? Eu concordo com a Kai, eu acho que a gente tem que conhecer os nossos concorrentes. A gente que vem de marketing tem essa gana de conhecer os nossos concorrentes. O problema é que às vezes a gente quer conhecer tanto, a gente fica tão focado nos nossos concorrentes que a gente não enxerga o Oceano Azul. Eu acho que sim, precisa dessas ferramentas, ok, só que não igual no cabresto do cavalo, sabe? O fato de você estar disposto a procurar o Oceano Azul também, não só ficar nessa informação. Uma coisa que eu achei interessante que citou no livro também, e que o Jafi até comentou sobre isso agora, foi a questão de que, até anotei, que geralmente as empresas pioneiras, elas botam o ovo, né, colocando uma parábola, né, digamos assim, a empresa pioneira, ela bota o ovo para outras empresas chocarem esse ovo. Na questão, levando isso de exemplo para a Uber, as empresas de táxi colocam o ovo, a Uber veio e chocou o ovo, amadurecendo todo o sistema, a forma de fazer a corrida e tudo mais. Então, achei interessante esse ponto e foi um dos pontos que eu anotei também ali na minha apresentação. Eu acho que, falando um pouquinho da questão do que vocês comentaram, né? Eu acho que por que as pessoas acham tão difícil achar o Oceano Azul? Porque todo mundo busca algo que ela acha que não conhece. E que às vezes, assim, é algo que está tão próximo dela, é algo que está tão ali na frente, que não, assim, normalmente as pessoas não conseguem entender, né? Do que vocês estavam comentando, assim, anotei aqui vários pontos, mas assim, uma das coisas importantes que eu acho que é por isso que a gente não consegue muitas vezes enxergar qual é o Oceano Azul, igual o Lucas comentou, né? A questão da empresa, eles colocam que a empresa, como ela tem que se renovar de tempos em tempos, o setor, esses são dois pontos que eles não servem de referência para se criar um Oceano Azul. A empresa e o setor não pode ser referência para se criar um Oceano Azul. E aí ele coloca o seguinte, é um movimento estratégico. O que é um movimento estratégico? É um conjunto de ações e decisões gerenciais. Então, no fundo, o tempo todo, a gente tem que gerar esse movimento e ir atrás de determinados nichos para que a gente entre nesse ritmo de ter um Oceano Azul o tempo todo. Então, eu acho que a dificuldade de todo mundo é que todo mundo pensa o seguinte, o Oceano Azul é um lugar onde eu tenho que chegar. Eu acho que, na verdade, o Oceano Azul é um movimento que a gente tem que fazer o tempo todo para estar dentro do Oceano Azul, né? E não algo num lugar onde a gente tem que chegar, e sim um movimento. Pelo que eu entendi, assim, de tudo, né? Além das questões da pedra angular, que é fantástica, além da história de se você quer, como fala, se você quer superar o seu concorrente, não tenta, na verdade, superar ele, né? O que você tem que fazer é justamente criar esse movimento, né? Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é mais pensar em movimentos como a água, né? Que ela está sempre se movimentando, ela está sempre se contornando dentro de um determinado espaço, né? Para ela seguir em frente, para ela chegar no destino dela.
Então, acho que a gente tem que mais pensar nesse movimento do que um ponto de chegada. Então, o Oceano Azul, para mim, não é um ponto de chegada, em sim um movimento que a gente tem que buscar e fazer o tempo todo. E aí a gente pode, lógico, olhar quais são os concorrentes, a gente pode, acho que, avaliar tudo isso, mas acho que gerando esse movimento, né? Essa borbulha toda aí para seguir em frente. E eu ouvi uma frase uma vez, desculpa, Chafi, eu ouvi uma frase uma vez, que acho que seria talvez, não o tema do livro, mas poderia até estar na capa, né? Se você for pensar, que não há concorrência para quem é original. Então, isso se trata na questão da inovação também, né, constante. Então, acredito que o livro em si ele vai falar bastante disso, né? Engloba também o que a Eliane acabou de dizer. Só falando, completando até isso que o Bruno falou em relação à concorrência, só que aí não é desse livro, é de outro livro, que é esse daqui que eu estou lendo também agora, vários livros simultaneamente. Ele dá um exemplo das locadoras de vídeo, né? Que isso que o Bruno falou, a concorrência, como que é que você falou a frase agora, Bruno? Concorrência não é aquilo que... repete aí, por favor. A frase não há concorrência para quem é original, né? Isso. Não há concorrência para quem é original. Ele dá um exemplo das locadoras de vídeo, que hoje não existem mais, mas que lá, né, principalmente na década de 80, 90, ali, acho que foi bom, talvez até o início de 2000, os concorrentes das locadoras eram outras locadoras, no pensamento dos donos de locadoras. Né? Se eu tenho uma locadora aqui e abrir outra daqui no quarteirão seguinte, esse cara vai ser meu concorrente. E, na verdade, não. Quem destruiu as locadoras não foi uma outra locadora, foi um outro tipo de serviço que, na época, ninguém imaginava. Né? Então, é isso que o Bruno falou. E, na época, não tinha um concorrente. Né? Hoje já tem várias outras empresas, não tem mais só a Netflix, tem várias outras de streaming também. Né? E esse mercado a Amazon, também né? A Amazon vem chegando forte no nosso país agora. A Amazon... Também. Então, mas a utilidade é a mesma, né? Exatamente. É o assistir o filme. Então, e hoje, como a mesmo gente é o Pão Puma. Pão Puma é marca, né? Só que a gente fala Pão Puma, fala Gillette. Netflix, mesmo quem assiste a Amazon, às vezes até por força do eu vou assistir o Netflix agora, que na verdade não vai ser, né? Então, acaba criando uma força. Uber, a gente pega 99, mas fala que foi de Uber. É a mesma coisa, porque foi a primeira empresa. Né? Então, essa questão da concorrência, nem sempre a concorrência é aquele cara que está fazendo a mesma coisa que você. Né? A gente que segue muito o João Apolinário, né, ele fala que inovar é questionar aquilo que já existe. Então, eu acho que é bem essa questão, quer dizer, a questão da locadora, né? Quer dizer, as pessoas, elas estão assistindo o filme, vão continuar assistindo o filme, mas, assim, da mesma forma que existe hoje, né? Era um saco você ter que devolver em 3 dias, era um saco você ter que, sabe, se deslocar da sua casa, né? Quer dizer, tinha toda uma... Então, é questionar aquilo que existe, né? E quando criou a Blockbuster, que, nossa, a sensação era devolver na caixinha. Exatamente. Quer dizer, já foi uma super, né, sacada, nossa, colocar na caixinha tá ótimo e tal, né? Então já foi uma inovação, né? Mas aí eu acho que é bem isso, né? É se questionar o tempo todo daquilo que já existe, né? E colocar, né, exatamente aquilo que é o que os clientes queriam, o que a gente queria era justamente isso, sentar, assistir um filme, pronto. A Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix e não quis na época, né? Por um preço pequeno, relativamente. E eu estava vendo, só finalizando essa questão das locadoras, eu vi um tempo um documentário sobre os donos de locadora lá, da década de 90. Eles falaram, e realmente era verdade, eu me vi nessa situação, que era legal ir até a locadora, era um evento, reunir, pegar namorado, esposa, filhos, ir até a locadora para escolher o filme. Só que o saco era devolver depois de 3 dias, isso que a Eliane falou. Né? Porque ir até a locadora era um evento. Né? Sábado à tarde estava lotada, a locadora virava um ponto de encontro entre amigos, né? E para depois à noite assistir o filme. Só que depois devolver o filme era realmente chato. E ali também foi a vantagem de não ter que sair de casa. Né? Apesar que a gente fica mais sedentário, mas enfim. Ô Luan, eu quero te propor um negócio. Pode falar. Seguinte, eu sempre fui treinado na minha empresa a ser criativo, né? E a Camila, minha
esposa sempre foi assim. E ela sempre me trouxe pro meu lugarzinho, entendeu? E agora, como a gente está se completando mais ainda, é o seguinte, cara, eu tô vendo uma oportunidade de negócio no mercado que, cara, tá mexendo comigo. Você é meu parceiro. Não aguento mais ficar criando plataforma para entreter meus filhos aqui em casa durante o dia inteiro. Acabando essa reunião, eu quero conversar com você urgente para a gente navegar nesse oceano azul ali na nossa frente. Cara, mas olha, é sério. Eu tô nos grupos de mães e essa questão do oceano vermelho e do oceano azul. Logicamente, porque eu não vou estar, né? É ele que tá. Não. Isso explica muita coisa, né? Nos grupos que eu estou, as coisas fluem. Nos grupos que as pessoas mandam mensagem para Camila, ela não responde, e aí mandam para mim, né? E aí, na verdade, eu fico abismado com esse tipo de coisa que está inserido no ser humano. Não é só na empresa, é aquela imagem que a Mari falou, depois eu vou mandar ali no grupo da Kumbu. Parece que as pessoas foram treinadas para reclamar e não para entregar uma solução. Então, nos grupos das mães é desgastante, eu destoo, eu fico irritado. Aí tem aquela questão, Luan, de eu ter sido funcionário da empresa e de ter relacionamento com os donos da empresa até hoje. Mas eu fico desesperado. A Eliane está fazendo assim com a cabeça que ela sabe que eu reclamo mesmo. Eu sou o dono da bola, como ela fala. Mas não conseguiram conversar não conseguiram fazer a plataforma interagir com os alunos. O que tem de reclamação é absurdo. E aí uma mãe encontra uma solução, não existe mais comentário sobre aquilo. Resolveu, pronto, acabou. Então parece que as pessoas foram treinadas para reclamar e não enxergar oportunidades, né? E a gente está navegando nesse momento não só em diversas oportunidades, momentos para nós mesmos, a gente mesmo se reinventar. Ontem eu fazendo uma reflexão com os meus filhos em casa. A gente está há 1 mês em casa. Quantas vezes a gente sentou junto para conversar sobre amor, que foi o tema da conversa de ontem, né? E aí vai passar os 30 dias, o que você fez para valorizar esse momento em família, esse momento de reflexão? Não, continuei normal, continuei seguindo minha vida normal. Gente, eu acredito nisso, nada é por acaso. Então, vamos refletir depois desse bate-papo, certo, parceiro? Quero deixar claro que todos que estão presentes na sala têm uma porcentagem nessa empresa por contribuir no lado criativo dessas pessoas. Testemunho e estou gravando. Gente, a conversa tá ótima, mas são 7h54, acho que todo mundo tem que seguir o rumo. Mas foi, para mim, sempre, né? Acrescenta demais a visão de cada um, né? A gente precisa tirar uma foto. Mas agora eu tirei algumas. Mas vamos todo mundo, né? Rindo, fazendo pose. Deixa eu só falar mais uma coisinha. Deixa. Não, a Geliane me mandou ontem, só complementando o que a Eliane disse ali sobre estratégia. A Geliane enviou ontem para mim assim, que a palavra estratégia aparece 357 vezes no livro. Então veja a importância. E é isso. Vamos tirar foto? Luan, pose de milionário aí, Luan. Show, hein? Aí, Luan, mandou. Calma aí, quem tá tirando foto? Calma aí. Chafi, tira a mão da taça de vinho. Calma, eu vou tirar um print, depois quero tirar uma foto do celular. 2, 3 e... A Mariana sumiu. A Mariana saiu. Não, ela deu print. Então vai de novo. 2, 3 e... Aê! E agora eu vou fazer uma aqui. Opa!
Ô, Ju, você vai ficar com esse fone torto assim mesmo? Fora, Camila. O que é, chefe? Você vai ficar com esse fone torto assim na cara? Vai. É porque... 1, 2, 3 e para de falar. 2, 3 e X. Você tá falando. O outro é para as crianças também, entendeu? A gente tá brincando de ventríloco aqui. Quer falar sem encher a boca. Assim? Exatamente. Eu fui treinado para isso aqui em casa. Já acabou a foto, eu também. Pode sacanear. Ô, gente, o que eu acho que é interessante agora, que eu tô muito ansiosa, é o capítulo 2, né? Que ele começa a falar das ferramentas. Daí eu acho que fica mais palpável também de tudo que a gente tá falando, né? Não, é mais técnico. Vai ser você a próxima, Ju. Torcendo muito! Eu só vou Já anotei falar... aqui para configurar. O próximo é o Juninho, então? Boa, boa. Quarta-feira que vem eu tenho outro treinamento assim. Ó, não vale ser repetido, né? Isso, quem já foi já vai ser riscado da roleta. Teoricamente não, né? Ó, tô falando que esse troço é viciado. Gente, eu realmente tenho que ir. Eu também. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo. Valeu. Tô te ligando. Voltei. Ê! Que beleza. É a Iva. Pergunta se é remédio pra ela, se eu posso. Ai, calma aí, eu quero parar de gravar. Calma aí.